Boa noite. Juros altos, dólar na maior cotação do Plano Real, insegurança de quem tem dinheiro aplicado, desconfiança dos investidores estrangeiros, especulação. As tensões vividas no mercado financeiro colocam o Brasil diante de novas inquietações e de novas indagações sobre o futuro da nossa vida econômica. As questões que preocupam agentes financeiros, investidores, políticos e o governo são o tema do Roda Viva desta noite. Nosso convidado é o economista Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Brasil. Crise, nervosismo, agitação, turbulência são palavras que entram e saem do cotidiano de Armínio Fraga na mesma proporção em que o mercado financeiro passa por oscilações. Desde que ele assumiu a presidência do Banco Central, em março de 99, teve de enfrentar episódios que foram diferentes na origem, mas parecidos na consequência econômica. Fraga, mestre e doutor em economia, especializado em empréstimos internacionais e ajuste econômico e também um expert em mercado financeiro internacional, chegou ao Banco Central com a missão de conter uma disparada do dólar que assustava o Brasil em 99. Na época, a Rússia tinha decretado moratória. Investidores estrangeiros achavam que o Brasil poderia fazer o mesmo e as especulações dispararam a cotação do dólar e diminuíram a confiança do mercado internacional no país. A desconfiança foi desfeita, a crise foi contornada, mas Armínio Fraga ainda enfrentaria outras situações difíceis em seus 3 anos de Banco Central. O impacto do aumento dos juros nos Estados Unidos em 2000 e depois as consequências da retração da economia americana. A crise política no Senado, que resultou na renúncia de Antônio Carlos Magalhães em 2001. A deterioração da economia da Argentina. Os atentados terroristas em Nova York. Cada um desses fatos representou novas pressões sobre a economia brasileira, com alta do dólar, perda de confiança no país e o consequente aumento do risco Brasil. Esse quadro volta a se repetir agora, mas com intensidade maior e dentro de um cenário de campanha eleitoral. Na avaliação já feita por Armínio Fraga, as tensões de uma sucessão presidencial são normais, mas o mercado financeiro está agindo com ansiedade exagerada. Para tirar a temperatura do mercado e entrevistar o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, nós convidamos Luiz Carlos Mendonça de Barros, publisher do site da revista Primeira Leitura, Luiz Nassif, colunista do jornal Folha de São Paulo e diretor da agência Dinheiro Vivo, Tereza Cruvinel, colunista do jornal O Globo, Celso Pinto, colunista e diretor de redação do jornal Valor Econômico, Alexandre Póvoa, diretor de investimento do ABN AMRO Asset Management, Sérgio Lamute, repórter do Caderno de Economia do jornal O Estado de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje ele não permite a participação do telespectador porque está sendo gravado, mas você pode entrar em contato com a gente, mandar a sua crítica, a sua sugestão, através do nosso endereço eletrônico, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite. Queria começar pelo seguinte, o Mr. Greenspan disse, e está no jornal Estado de São Paulo, na manchete de hoje, que a questão brasileira é uma questão política. Hoje saiu uma pesquisa de opinião da CNT Census, que dá um crescimento da candidatura de Serra e uma queda na candidatura de Lula, e o resultado imediato é que a Bolsa subiu, pelo menos até essa hora, são 4h20 da tarde, a Bolsa está subindo, o dólar baixou. É isso mesmo? É tudo uma questão política? O fator principal é político. Há uma certa ansiedade com relação ao que vem a partir de 2003. Exagerada, a meu ver, já digo logo de cara a minha visão, mais natural, e nós temos que conviver com isso de forma madura, serena, tentando descobrir um caminho para o país. Acho que essa seria assim a visão resumida da coisa. Outros problemas nós temos, mas eles não são novos. Temos que resolvê-los, sem dúvida. O país precisa sair dessa categoria de ser país de alto risco. Isso dificulta a condução da vida financeira, macroeconômica do cidadão, das empresas. Esse é o contexto, né? O senhor acha que houve, de alguma maneira, uma atitude por parte de setores do governo, que é aquela atitude do personagem Mickey, na fantasia de aprendiz de feiticeiro? Porque a primeira reação que houve por parte do governo, ou de setores do governo, em relação
as reações do mercado foi justamente a de dizer que é assim mesmo, isso vai acontecer e enquanto o Lula estiver na frente das pesquisas, pode se preparar que a coisa será complicada. Não houve um pouco disso? E hoje há necessidade de botar água nessa fogueira? É muito difícil generalizar. Eu disse desde o início, e eu comecei a perceber esses sinais muito antes do assunto virar notícia. Se você olhasse assim o detalhe, assim, uma certa microscopia do mercado, já vinha desde meados de abril, final de abril. Eu não sei exatamente o que cada um andou dizendo ao longo desse período. Eu posso falar por mim, e creio que isso não é uma visão só minha, mas eu falo por mim. E o que eu vinha dizendo desde o início do ano é que eu não acreditava, como eu não acredito, que faça sentido para quem quer que seja, que vem aí, por aí, jogar fora muito do que se construiu ao longo desse período e mais importante, que não faz sentido olhar para essa situação com o espelho retrovisor. E o que nós temos que fazer é olhar para frente, dizer, o que é o melhor que se pode fazer para o país. E eu diria assim, para concluir também, que eu não acredito que o Brasil vai eleger um candidato que não se apresente como sendo capaz de dar continuidade ao que merece continuar, sem prejuízo de se correr atrás de problemas que nós temos, que não são poucos, e que não é monopólio de ninguém querer, enfim, resolvê-los. Doutor Hermínio, por favor, em recente artigo seu no jornal Folha de São Paulo, no início dessa turbulência que vivemos agora, o senhor encerrava, o senhor deu algumas explicações sobre o comportamento recente do Banco Central, o senhor encerrava dizendo que o momento exigia iniciativas responsáveis, corretas da parte do atual governo e manifestações da mesma forma, responsáveis, coerentes, etc., da parte dos que disputam a presidência da República. Hoje, o mercado se acalmou e o senhor acabou de concordar que foi por conta de uma pesquisa em que o candidato do PT perde alguns pontos e o candidato do governo sobe. Eu lhe pergunto o seguinte, além das medidas do chamado pacote calmante que o governo tomou na semana passada, ontem houve uma manifestação do candidato Lula do PT, ontem não, no sábado, melhor dizendo, uma carta de compromissos, onde ele assume exatamente compromissos com os chamados fundamentos da política que o senhor também gerencia. Essa carta teve algum papel nessa tranquilização do mercado hoje ou ela não jogou nenhum papel? É difícil dizer, eu não disse agora há pouco que interpretava a reação do mercado como sendo diretamente vinculada a essa pesquisa. Porque se for assim, o mercado é um eleitor, né? Porque se o mercado só reage às pesquisas, é ele que está querendo dirigir o nosso processo eleitoral. Não é isso. O que é o mercado? Essa é a pergunta sempre que a gente se faz. Quer dizer, como se existisse um grupo assim como esse aqui, que está todo mundo lá discutindo, não é nada disso. Quer dizer, o mercado é você que vai decidir amanhã se vai comprar um carro novo ou não, é o empresário que vai decidir se vai aumentar a fábrica ou não, e assim por diante. Isso tudo é o mercado. E são grandes investidores que ganham muito dinheiro com isso também. E perdem, também ganham e perdem. Sim. A maioria perdeu no Brasil porque a maioria apostou no Brasil nos últimos tempos. E o que nós estamos querendo construir é algo que, no fundo, ganha a sociedade brasileira e aqueles que apostaram no Brasil. Eu com relação ao contexto mais geral e às posições aí do fim de semana do Lula, eu vejo isso como um passo muito positivo. Eu enxergo todo esse processo de debate, de mídia, de interação através dos mercados como sendo parte de uma resposta, como se fosse até um mecanismo de autocorreção que a sociedade gera. Se existe algo que está incomodando, isso gera sinais. Você escreve uma coluna, o preço sobe ou desce e as coisas vão se adaptando. Presidente, falando em autocorreção aí, saindo desse momento atual, pegando a sua experiência com outros ciclos especulativos, a gente percebe que você tem um momento que começa o estouro da manada e se tem fundamentos mais sólidos que não justificam isso, tem um momento em que se bate no fundo do poço e que a situação começa a reverter. Isso aí já
Os fundamentos acabam prevalecendo aí. Quer dizer, no caso, hoje é uma avaliação geral que os fundamentos brasileiros não justificam essa taxa de risco, esse preço do CBOND. Na sua opinião, pegando não esse caso, na condição de presidente do Banco Central é mais difícil, mas pegando genericamente outros processos que você já passou, quando é que pode começar essa reversão? E quais os sinais dessa reversão? Primeiro, a vinculação com os fundamentos, que ocorre assim, a médio e longo prazo, não necessariamente ocorre instantaneamente. Isso, qualquer um que tenha atuado no mercado, aqui o Luiz Carlos tem mais experiência do que eu nessa área, sabe que uma aposta cega nos fundamentos pode levar a perdas enormes em função disso. Quer dizer, o mercado tem humores, ele fica eufórico, fica deprimido, como eu tenho dito aí ultimamente. Agora, no nosso caso, há sim uma visão de que os fundamentos melhoraram ao longo dos anos. Não é preciso repetir aqui a lista de conquistas e ajustes que já ocorreram. E, no fundo, o que paira no ar é se nós vamos avançar mais, chegar a ter no Brasil um país de baixo risco. E nós não colamos grau ainda. Essa é a realidade. Não é agradável dizer isso ocupando o cargo que eu ocupo hoje, mas se nós não tivermos consciência disso, nós também não vamos chegar a lugar nenhum. E a questão fica mais complicada em função, sim, de uma mudança natural e necessária, mas uma mudança que vai representar pela primeira vez em 9 anos e meio a ausência do presidente, antes ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, com a sua equipe, ou suas várias equipes ao longo do tempo. Esse é um ponto de inflexão e nós, enquanto sociedade, temos que achar um caminho e nós temos que demonstrar, primeiro a nós mesmos e depois ao mundo, que nós aprendemos com as nossas complicações aí dos últimos anos, dos últimos 20 anos, e que vamos continuar no rumo certo, que os fundamentos serão preservados. Presidente, o senhor passou por várias crises complicadas e o Banco Central conseguiu manejar com sucesso a saída da crise, mas nenhuma delas tinha a característica atual, quer dizer, todas elas eram crises onde havia, digamos, algum gap, algum buraco ali no mercado, em termos de, às vezes, de entrada de dólar ou não. Isso aconteceu em 99, aconteceu em 2001. O Banco Central olhava, tinha certeza que essa situação ia reverter, na visão dele, adiantava recursos ao mercado, isso revertia expectativas e, de alguma maneira, voltava. A crise dessa vez é uma crise diferente, porque é uma crise de confiança, quer dizer, por trás dela tem um pouco de crise de confiança. E uma crise de confiança, a principal arma que o Banco Central teve para enfrentar essas outras crises desde 99, que é, no fundo, usar o câmbio flutuante a seu favor e usar intervenções no mercado, eventualmente, será que funciona da mesma maneira? Quer dizer, muita gente acha que o Banco Central intervir, botar dólar num momento de crise de confiança, é meio como dar carne fresca a leões, tá certo? É exatamente o que eles querem, e aumenta o apetite. Quer dizer, quais são as armas para lidar com uma crise com essa característica, uma crise de confiança que só se resolve por definição na hora em que a eleição estiver com os votos contados? Olha, existe essa diferença fundamental, não há dúvida. Mas as crises de 99, 98, /99 e também a de 2001 foram também crises de confiança. Quer dizer, lá atrás, em 99, havia um pouco essa visão de que o país não tinha conseguido fazer o ajuste fiscal, aquele pacote das 51 medidas, nem ia conseguir, não tinha mais dinheiro, nunca mais ia entrar dinheiro, no sufoco. A gente sempre tem essa sensação. E eu, nesse sentido, sinto o mesmo clima. O que nós temos hoje é essa diferença fundamental de que a condução da saída vai ser transferida, como deve ser, e isso é um fator a mais de incerteza. E o que a gente pode então fazer para ancorar esse processo? A meu ver, tentar examinar quais os incentivos e quais as opções que cada um dos possíveis futuros presidentes tem ou terão como opções. E aí daí que eu chego à conclusão de que faz sentido, para quem quer que seja,
seguir uma trajetória assim razoável. Responsabilidade fiscal, inflação baixa, contratos. Essa é a minha leitura resumida do quadro. É uma crise de confiança, as outras também foram. Essa talvez seja um pouco mais complicada por isso, mas nem por isso impossível de se resolver. Mas e o papel do Banco Central? Porque essa coisa da intervenção do Banco Central, quer dizer, a intervenção do Banco Central, como o senhor mesmo tem dito, desde o início do regime que nós estamos de câmbio flutuante, deve ser feita com moderação em momentos em que há exageros, há pânico, etc, etc. Agora, nesse caso, quer dizer, nesse contexto, enfim, faz sentido a gente imaginar uma intervenção mais forte? Então, uma mistura de pânico. Do outro lado, muita gente acha que se o Banco Central começar a intervir mais fortemente, pode não adiantar nada desse ponto de vista de acalmar. Eu não acredito em intervenção por si só como sendo uma solução para nada. Mas, por outro lado, como eu não acredito que os mercados sempre acham o ponto perfeito de equilíbrio a cada momento, que eles podem estar sujeitos a esses humores, a problemas de falta de liquidez, a uma funcionalidade imperfeita, que é útil, sim, ter o poder de intervir como uma forma de tentar ajudar uma convergência, mas que depende de outros fatores. Fazer nesse momento? Olha, no geral, o que nós temos feito, dizer, olha, nós não vamos tirar nenhum coelho da cartola, não tem nenhuma maluquice, é o receituário tradicional, uma certa flexibilidade. Quer dizer, nós temos tomado algumas medidas que não estariam assim na cartilha da ortodoxia, encurtar um pouco o prazo da dívida num momento de pânico, porque não havia percepção de que esse risco que hoje nós vivemos existisse, está disposto a fazer alguma intervenção no mercado de câmbio, no momento mais extremo, intervir com mais força, como nós fizemos no ano passado. Tudo isso faz parte, apertar um pouco a liquidez. E também tem um trabalho feito ao longo dos anos, que não foi só feito na minha gestão, de reconstruir as bases do sistema financeiro. Hoje nós temos um sistema financeiro que tem aguentado esse tranco muito bem, porque ele está bem capitalizado, está provisionado. Isso tudo ajuda. É uma combinação de fatores. Mas também nós não podemos ter a ilusão de que o Banco Central, sozinho, é capaz de resolver todos os problemas. Isso não é verdade. Armínio, desculpe te chamar de Armínio, mas Deve, não consigo. deve. Duas coisas. Primeiro, antes de fazer a minha pergunta, vamos dizer assim, entendendo o problema que você vive hoje, como presidente do Banco Central, eu só queria complementar a tua resposta ao Celso, que a atuação do Banco Central, pelo menos que eu entendo e eu sei que é a sua cabeça, não é uma atuação para segurar a taxa de câmbio. O problema é que em momentos de confiança como nós temos, para um país que rola 50 bilhões de dólares todo ano, nesse momento estanca o mercado e você tem falta de dólar, certo? Físico, né? Não é especulação. Se nesse momento o Banco Central não dá liquidez ao mercado, a taxa de câmbio dá um overshooting de 20% ou 30%. E o crítico da atuação do Banco Central, os críticos, confundem, certo? O dólar gerado no lado comercial, exportação e importação, que tem uma dinâmica de longo prazo, com o dólar financeiro, que depende de uma estrutura de dívida. Então, o que o Armínio já fez, e eu me lembro a época, fui um dos que defendemos isso, quando você começou a vender 50 milhões de dólares por dia, dizer o que está fazendo agora, é funcionar como um emprestador de segunda, de última instância para o mercado. Absolutamente correto. Então, eu vou dizer assim, eu vou brigar com o Armínio, mas por outra razão, certo? Muito mais estrutural. Mas como ação nesse determinado momento, eu acho que o Banco Central está sendo... Mas isso é intencional? Só para fazer uma pergunta aí para explicitar. Os 50 milhões que ele está falando, a gente descobre olhando o resultado da reserva no dia seguinte. Aí, por coincidência, lá de trás. Agora... Nos últimos dias, né? Isso aí tem uma... As pessoas não percebem, nós não temos mais câmbio fixo e o Banco Central não está cometido com nenhuma taxa de câmbio. Esse é um problema de liquidez, pelo amor de Deus. Verdadeiro. E eu vejo pessoa que pela idade e pelo prazo que tem de estudar ou de dar palpite, já devia ter aprendido isso. Então, eu quero primeiro dizer, antes de dar a minha paulada, que vai ser dada, certo? Eu quero dizer que vocês... estão agindo de uma maneira absolutamente correta, acertada, certo? E eu acho que toda essa marola, que nessa hora, que o Reinaldo Azevedo lá do site chama de hora dos ruminantes, aparece todo mundo para dar palpite.
Bom, agora eu vou na minha questão central. Nós não nos encontramos no governo. Quando você estava chegando, eu estava saindo. Mas nós temos ligações fortes com esse governo, inclusive intelectual, do ponto de vista de economista, de escola. E você sabe muito bem, você não pegou isso, mas durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, havia uma discussão muito grande sobre um detalhe importante da política econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso. E nesse aspecto havia uma divisão da tua escola de pensamento, que é a PUC, certo? Com um bando, um exército de Brancaleone de outros lugares. É o Beto, eu, o André, que também é da PUC, o Sérgio. E nós advertimos, ou pelo menos a gente levantava, a tese de que o modelo de vocês levava o país a ter uma dependência de entrada de capital estrangeiro muito elevada. O que é muito elevado? Quer dizer, acima daquilo que em condições normais de pressão e temperatura no mercado ocorreria normalmente. Quando o ferro fosse brigadeiro, podia até entrar mais, mas em momentos de crise teria um problema. Essa tese foi, de certa forma, no primeiro mandato ela foi uma discussão, mas o presidente sempre optou pelo lado de vocês da PUC. Depois nós saímos, e aí? E hoje o que a gente está vendo é que mesmo entre aqueles analistas, vamos dizer, mais conservadores ou mais liberais, certo? Uns até sem vergonha na cara de vir dizer isso agora, contra o que disseram no passado, é a tal da fragilidade externa. Certo? Então a minha pergunta é o seguinte, e o seu antecessor, o doutor Gustavo Franco, várias vezes eu vi ele pelos corredores lá do Palácio do Planalto dizer: cadê essa fragilidade externa que eu não enxergo? Cadê essa fragilidade externa que eu não enxergo? Hoje nós estamos vendo que nós temos uma fragilidade externa e é por isso que o político e o econômico se misturam. Não é que o mercado quer eleger ninguém, nem quer se meter na nossa... Só que o mercado, ele tem confiança em mais em gente e tem desconfiança em outro. E eu acho que, com razão, ele tem desconfiança do Lula agora. Então, essa é uma questão que, para mim, é central. Eu acho que nós vamos sair dessa crise, esse fim de mundo não existe. Agora, nós vamos ter que enfrentar essa questão. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Eu sei, dentro das restrições que o cargo lhe impõe, é o seguinte, afinal, nós, por exemplo, vamos responder à pergunta do seu antecessor. Nós temos ou não temos uma fragilidade externa na economia? Sem querer repassar toda a história econômica, é difícil rotular. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na PUC, ter sido aluno do Pedro Malan, do Edmar Baixa, do Carlos Dias Alejandro, do André, do Pércio, de muitos outros. E sem prejuízo de me colocar na posição deles, que era difícil e tal, olhando para trás, fica claro que teria sido melhor nós temos tido um superávit primário ao longo daquele período, a dívida seria bem menor, é só fazer a conta com juro composto, e talvez ter saído do câmbio fixo mais cedo. Essa era a grande discussão. Eu não estava no governo, olhava de fora, com uma visão mais pragmática, sentia também essa tensão. Mas depois que flutuou, a meu ver, esse dilema desceu duas escalas aí na prioridade. O financiamento de curto prazo, que era aquele grande veneno que vinha no final, os últimos 2 anos do câmbio fixo, sendo assim a estrutura, o pilar, desapareceu. E, no fundo, 99 foi um ano fascinante, porque eu esperava um ajuste maior com menos crescimento, que é o que acontece no curto prazo, não tem muita alternativa. Eu esperava uma recessão, talvez não 4% de queda no PIB, como falou-se à época, mas 2% de queda e uma virada maior no déficit em conta corrente. Na verdade, entrou tanto investimento direto que a coisa não aconteceu. Nós tivemos a preocupação de não ficar tomando a morfina do capital de curto prazo. E do ano 2000 foi um ano melhor, aquilo estava meio que dentro do que eu acho que são visões que nós talvez temos mais até em comum do que em conflito. 2001 é que foi um ano diferente. Quer dizer, existe alguma vulnerabilidade, sem dúvida, mas onde eu discordo, talvez
talvez não fosse o caso, você poderia ter acumulado reserva em 2000, mantido o câmbio, poderia ter segurado o câmbio num nível mais desvalorizado. Eu tinha um pouco a intuição de que aquilo talvez estivesse indo um pouco além da conta. A redução agressiva de juros no início de 2001 tinha algo disso, foi dito, inclusive, à época nas atas e tudo. Aí veio essa confusão toda de lá para cá, aí eu tenho uma visão de, não há dúvida que o país tem vulnerabilidade, mas olhando para trás, até esse episódio mais recente, que tem uma componente futura maior, eu acho que nós nos saímos até razoavelmente bem, num ambiente horroroso, poucas vezes visto. Então, eu diria assim, vulnerabilidade nós temos, não é a única, existem outras. Mas nós também aguentamos um tranco gigantesco. Agora, onde eu... Só para terminar. Depois de 8 anos, não é um mau resultado? Não, desculpa. O senhor fala muito do bom caminho, que o Brasil não pode sair do bom caminho. Já ouvi o senhor usar essa expressão. Depois de 8 anos, 9,5 eu passo para ela. Não, mas eu vou terminar respondendo as duas. Aqui é livre o aparteamento, se ele vai continuar te respondendo. Eu quero saber isso. Eu queria lhe colocar isso. Depois de 8 anos e meio, é um bom caminho mesmo? A gente depois de... Aliás, o senhor falou 9,5 contando o período Itamar. Então vamos juntar as duas perguntas. Onde eu acho que nós temos que investir muito é na flexibilidade da nossa economia. Quer dizer, é uma ilusão achar que você consegue, pelo nível do déficit em conta corrente, se proteger. Esse é um mundo de ativos. Quando você tem um movimento de ativos, o fluxo é irrelevante. O que a gente precisa é de flexibilidade. O que quer dizer isso? É ter uma economia que consiga, por exemplo, reduzir o seu déficit em conta corrente com menos depreciação cambial e menos recessão. Então, é uma economia mais acoplada à economia global, ao contrário do que muita gente pensa. Uma economia que tem a flexibilidade para mudar o seu perfil de produção e começar a produzir mais para o mercado externo e menos para o mercado interno. Isso requer um padrão global, requer trabalhar na reforma tributária, que é crucial, requer reduzir o custo do capital no Brasil e assim por diante. Mas Arminio, também nesse lado, o track record de vocês, também de novo havia um debate. Hoje saiu uma estatística que o item de maior valor de exportação de produtos eletrônicos brasileiro hoje é celular, que é uma indústria de 2 anos, 3 anos, que foi feita através de um esforço de chamada política industrial. Quer dizer, esse é outro questionamento. Quer dizer, eu concordo absolutamente com vocês, mas a equipe econômica, durante esses 8 anos, ela não deu a menor bola para isso. Eu concordo, vamos dizer assim, nós temos, vamos dizer assim, conceitualmente, acho que uma identidade muito grande. O problema é que eu não tenho o prurido que a tua escola tem de intervenção, de ação de governo, de uma posição... Não, é verdade, e não tem mal nenhum nisso, porque eu também não tenho certeza se a minha posição é a mais correta. Certo? Agora, o que eu quero dizer é que essa crise que nós vamos passar, certo? Ela não pode deixar de ser entendida no que realmente ela é de fundamental. Não é esse negócio, marcou a mercado e não sei o quê. Isso tudo é bobagem. Certo? O que está colocado para o Brasil é o seguinte, nós avançamos muito, certo? A economia brasileira hoje é uma economia pujante. Dizer que é igual a da Nigéria é um absurdo. Agora, o problema que nós temos é que temos que reconhecer essas falhas, que não são fáceis de resolver, certo? E dar um salto qualitativo. Isso é, nós não podemos, vamos dizer assim, jogar fora a globalização, a abertura, que seria a solução do candidato da oposição, certo? E para fazer isso, para poder ter vergonha na cara, poder falar sobre isso, nós temos que reconhecer que tem erros. E reconhecendo que tem erros, nós temos que reconhecer que tem que haver mudanças. Não tenho a menor dúvida, eu sou o primeiro a reconhecer. Eu sei. Não, eu sei. Agora, o que eu queria só respondendo a pergunta da Tereza, eu sei que tem vários outros aqui, sem prejuízo de se trabalhar para reduzir o custo do dinheiro aqui, que é muito alto, e ele caiu pela metade no período dos últimos 4 anos, sem prejuízo de se investir em educação, acoplar melhor o país de forma competitiva na economia mundial, tudo isso, o que nós temos que preservar é um lado macro bem administrado. É só isso, é não cair na ilusão do passado, dizer, não, sempre dá para fazer um pouquinho mais, um pouco esse tipo de coisa. Não, eu gasto um pouquinho mais aqui, não. Vamos ter
vamos ter clareza na importância de... Só que quer dizer, há uma falácia sobre os candidatos quando não há nenhum contestando os fundamentos, né? Na verdade, nós não temos nenhum candidato falando, podemos ter um pouquinho mais de inflação, podemos crescer um pouco a custo da inflação. Nós não tem ninguém, por exemplo, questionando os contratos de dívida, né? Então, essa coisa falaciosa do mercado de atribuir à eleição, né, ou aos candidatos, inseguranças que não estão sendo disseminadas. O senhor não verá. Por isso que eu perguntei, a carta do Lula não teve nenhum efeito? Porque se não teve nenhum efeito, ninguém precisa fazer mais nenhuma promessa. Não, eu não disse isso. Né? Eu acho que a carta foi um passo muito importante. Se a palavra de nenhum candidato tem importância, então, na verdade, sabe, as razões são outras, não são eleitorais. O chamado mercado, os capitais investidores. É mais ou menos o lobo e o cordeiro. Não foi então você, foi seu pai. Mas, Tereza, o Lula avançou por causa da crise. Senão não tinha avançado. É óbvio. Mas eu estou atropelando os meninos ali, os colegas. Doutor Armínio, além dessas complicações todas, ainda temos as mudanças aí aparentes de inflexão na questão do Fundo Monetário. Quer dizer, agora tem gente dizendo que o fundo não tem que se meter mais em nada. O governo americano não quer saber de interferência se um país tiver que quebrar. Eu estou simplificando a coisa, mas se o país tiver que quebrar, que quebre. Esse é mais um complicador no episódio? Eu estive lá agora há pouco tempo. Fui lá, até nem para isso. Estava presidindo um grupo que está avaliando uma reforma lá interna do FMI, mas a conjuntura exigiu e eu emendei lá mais um dia e conversei com a turma toda lá, com o Köhler, que é o diretor-gerente, e os demais. E eu também estou sempre em contato com os presidentes de Banco Central do mundo afora. Acho que essa declaração recente do secretário do Tesouro americano deu um sinal que não foi preciso, pelo menos da maneira como eu enxergo as coisas. Eu estou convencido... Preciso no sentido de exato, não foi exato? Não espelha o que me parece é a realidade lá. Ele quis tecer algum comentário sobre o Brasil, não creio que tenha sido um bom momento para isso, e também não concordo com o que ele disse, mas isso é secundário. O ponto, a meu ver, relevante é que, na minha leitura, o FMI continuará disposto a nos apoiar numa situação de dificuldade, desde que as políticas macroeconômicas da época sejam razoáveis. Não quer dizer que sejam idênticas a essas ou a quaisquer outras, mas que elas sejam coerentes entre si e que busquem os objetivos clássicos de solvência do país ao longo do tempo, um balanço de pagamentos saudável e coisas assim. Estou convencido disso, independente de quem vier, que o FMI ajuda a conjuntos de política econômica e não a pessoas ou sequer a governos ou partidos. Isso, a meu ver, não mudou. Agora, isso sem prejuízo, sim, do que é uma orientação americana nova, mas que não é recente, de questionar um pouco esses grandes pacotes e tudo isso. Mas isso não é novidade. Acho que, portanto, o que foi dito ali, a meu ver, não muda o quadro de forma relevante. Alexandre. Presidente, eu queria voltar um pouquinho ao assunto dos mercados hoje, ou seja, voltar ao assunto dos mercados que não estão reagindo a fundamentos, mas a medos futuros, a componente futura, está tendo um peso muito maior hoje em dia. E, de repente, no meio disso tudo, você está num círculo vicioso, onde o mercado parece que não consegue sair. Aparece um cupom no meio do caminho, que foi semana passada, onde claramente, se vocês olhassem para fundamento, para o momento, para aquele momento de mercado, obviamente não aconselharia o corte de juros. Mas o sentimento, ou seja, de você tentar quebrar o círculo vicioso de alguma forma, você indicaria talvez uma quebra de juros, e isso que o mercado ficou dividido em função disso. Veio o viés de baixa, que foi ficou no meio do caminho essa história. Eu queria que você fizesse uma avaliação, ou seja, de se isso foi uma forma de tentar influenciar o mercado positivamente, ou seja, de mexer com a psicologia do mercado. E complementar minha pergunta em relação
ao que você fizesse uma avaliação em relação ao sistema de meta de inflação, que está completando o seu 4º ano. Se vocês acham hoje que esse target de inflação de 3,5% é apropriado para um país como o Brasil, ou seja, se o fato de não ter se cumprido a meta no passado, por problemas de oferta, claramente, de choque de petróleo, etc., os torna mais conservadores esse ano, porque talvez, ou seja, você não cumprir no ano, tudo bem, não cumprir 2 anos, de repente seria uma coisa ruim para o sistema. Então eu queria dividir essa pergunta em 2 partes. Na parte do cupom da semana passada, ou seja, em relação a essa tentativa de mexer com a psicologia dos mercados, que eu acho que foi o que o mercado interpretou, e uma variação um pouco maior em relação ao sistema de meta de inflação. Tá. O Copom, sem prejuízo da ata que sai agora na quinta-feira, como sempre, o que nós procuramos sinalizar foi que os fatores que influenciam a trajetória, vamos dizer, esperada da inflação estavam indicando uma inflação em queda, o que há uma taxa de juros de 18,5% com a curva inclinada positivamente não é surpresa, e que nós, portanto, enxergamos que em algum momento a taxa de juros tem que começar a cair, de um lado, e de outro lado a tensão do mercado, inclusive podendo trazer elementos inflacionários ainda que de forma transitória. A ideia do viés foi simples, foi procurar indicar com clareza que em determinadas circunstâncias, já no curto prazo, se houvesse uma reversão nesse clima, talvez fosse possível iniciar esse ciclo de queda nos juros. Com relação ao sistema, metas de inflação, ele foi testado muito além do que nós esperávamos. A minha leitura viesada, sem dúvida, é de que ele passou bem no teste, foi possível ser flexível, que nós incorporamos algumas lições, como a importância de se já ir explicitando meio que ex ante a flexibilização a partir de um diagnóstico dos choques, que é o que nós temos procurado fazer. E a questão que se coloca agora inclusive uma que vai ser decidida essa semana, de respeito à meta mais adiante, é algo que eu prefiro não comentar. Nós estamos pensando o que deve ser feito e como encaixar isso no arcabouço do sistema, que eu acho que de forma geral é bom. Só podia só dizer o que é mais adiante? 2004. Mas, o que quer dizer mais adiante é a fixação da meta para 2004. 2004. Até o final de 2003 está na LDO. Né? Isso. Não, 2003 já está no decreto lá de trás, na decisão do Conselho. Na verdade, decreto... Ela para ela ter legitimidade, tem que ser aprovada pela LDO, que está no Congresso. Não, a meta de inflação não. Tá. Não. A LDO embute hipótese de inflação, crescimento, etc. Tem os dados macroeconômicos da LDO todos. Agora, com relação ao sistema, metas, a meta do ano passado, que era 4, acabou dando 7,7, nos colocou numa trajetória em que o risco no ano seguinte de não se cumprir existia, como existe ainda. Mas não é razoável deixar de levar em conta esse tipo de trajetória. É o que nós temos procurado fazer explicitamente. Um pedaço do caroço do ano passado, nós estamos transferindo para esse ano, para o ano que vem, para fazer uma coisa mais suave. A importância do sistema, a meu ver, está justamente em permitir esse grau de flexibilidade. Por quê? Porque ele, ao dar transparência ao nosso modelo de decisão, sem prejuízo de correções serem feitas ao longo do tempo, ele permite diferenciar entre uma inflação que subiu porque o Banco Central tentou animar a festa artificialmente, de uma situação em que ela subiu porque se enfrentou uma situação extremamente adversa, como foi o caso. Teoricamente, o que o senhor acha da proposta que apareceu esse final de semana, de se fazer 2 bandas, ou seja, uma banda maior para choques de oferta e uma banda menor para não choques de oferta? Isso teoricamente faz sentido? Se você quiser amarrar mais um pouco o sistema, faz. Eu não vejo por razão de fazer isso. Eu prefiro a flexibilidade que se tem hoje. Eu gosto da ideia de ter uma trajetória
que fica na cabeça das pessoas como sendo o nosso objetivo de médio prazo. E vejo dificuldades em se desenhar essas bandas com precisão. E aí o que acontece? Você especifica mal as razões e de repente você está amarrado à toa. Eu gosto dessa ideia de ter alguma flexibilidade como nós temos, amarrando uma trajetória central. A banda de dentro, eu acho que, na verdade, é igual ao ponto. Ela é tão estreita que não faz muita diferença. Agora, Presidente, eu queria discutir um pouquinho essa questão do modelo de metas inflacionárias, que muita gente acha que ele é muito rígido e que as taxas de juros reais ficaram desnecessariamente elevadas e que alguns analistas acham que o risco do país é alto, em parte, porque o juro real aqui é alto. E que num momento em que você tem juro real elevado, o PIB vai crescer 2% esse ano, cresceu 1,5% no ano passado, e tem um câmbio disparando, isso é que está despertando, além, obviamente, das dúvidas no cenário político, isso é que desperta algumas dúvidas em relação à relação dívida-PIB. O senhor deve ter visto que o banco de investimento Lehman Brothers chegou a propor a reestruturação da dívida interna. Quer dizer, o juro real aqui não é muito elevado? Olha, Agora, de novo, é preciso ter uma noção de trajetória. Quer dizer, quando você tinha o câmbio fixo, uma situação fiscal sem superávit primário, mais frágil, portanto, você tinha um juro real de 20%. Era o que foi a média dos 4 anos, de 95 a 98. Veio a flutuação cambial, veio o ajuste fiscal, o juro caiu pela metade, foi para 10%. Ia caindo mais quando nós fomos atingidos por essa sequência perversa que a abertura do programa exemplificou muito bem. Eu acho que passada essa turbulência e preservada essa estrutura mínima, sem prejuízo de outras reformas que têm que ser feitas, eu não vou ficar repetindo isso toda hora, eu acho que o juro real volta a cair. Mas isso não tem que trazer... De novo, agora com relação ao sistema. Quer dizer, é difícil argumentar que não houve um grau razoável de acomodação aos choques do ano passado. O que eu acho que é importante é não ter perdido o controle das expectativas. Subiu, agora todo mundo vê caindo num determinado ritmo, acho que isso está razoável. A lição que nós aprendemos com 2001 foi que talvez tivesse sido bom explicitar ainda mais o que nós estávamos fazendo, para justamente colocar em questão esse tipo de críticas. Não, você queria o quê? Uma inflação mais alta? Queria que a inflação tivesse sido 10%? Esse é o ponto. Mas... E a relação entre o juro alto aqui e o risco alto no exterior? Quer dizer, que acaba contaminando porque a gente tem uma dívida muito elevada. Eu não acredito nessa tese que a causalidade vai do juro para o risco. Eu acho que o contrário faz muito mais sentido. Nós temos uma história que fecha quando você olha o que aconteceu. Eu também não sinto a necessidade de buscar nenhuma grande solução arrojada para o que ocorreu. O que ocorreu foi isso, era um juro real que vinha caindo, de repente choveu o problema, ele parou de cair, e agora, passada essa turbulência, que ainda não passou, mas eu acredito que ela vai passar, o juro real vai voltar a cair. E essas sugestões de reestruturação da dívida, o Morris Goldstein, que é economista que trabalhou muito tempo no fundo, falou que acredita que o Brasil pode ter que reestruturar a dívida até o fim de 2003. Não faz o menor sentido. Isso, quem conhece a nossa história sabe o custo que vem acoplado a esse tipo de decisão, esse tipo de pensamento. Agora, quem olha os dados hoje, independente da nossa história, também não pode recomendar esse tipo de proposta. Eu acho que isso é uma visão, essa sim, a meu ver, terrorista, equivocada e desnecessária. Em relação à questão externa... Só uma coisinha, o Armínio, vamos dizer assim, nesse negócio da meta de inflação não vamos entrar no detalhe da coisa, mas foi muito importante a gente ver o partido da oposição incorporando isso. Isso é avanço institucional. Sem dúvida. Quer dizer, a forma, se é 2 bandas, 3 bandas, isso é detalhe. Eu também. Quer dizer, nessa confusão, às vezes, a gente não percebe o que se a gente avança. Eu tive uma conversa com o Celso, que ele, como sempre, espelhou melhor do que o que eu falei, numa coluna, um pouco dizendo isso. Diz assim, olha, o importante mesmo é Andar para frente, né? É uma noção de compromisso. E com compromisso, aí você pode ser flexível. Lógico. É um pouco isso. Mas, em relação à questão das contas externas para os próximos anos, e essa questão da falta de liquidez atual, eu queria que você explicasse um pouquinho a lógica dessa compra de C-bonds que foi feito esses dias aí. Qual foi a lógica de utilizar reservas no momento?
Trocar a dívida de longo prazo por de curto prazo? Não, o que nós anunciamos foi que nós anunciamos que nós iríamos pegar uma parte das reservas e comprar a dívida de curto prazo do Brasil. E foi dito preferencialmente a dívida de 2003 e 2004. Por quê? Porque eu estou usando reserva, que é caixa, para reduzir um passivo de curtíssimo prazo, que está sendo vendido a um preço muito barato. Como eu acredito que todo mundo vai querer pagar, eu estou aproveitando aqui a oportunidade, nós, para cumprir com essa obrigação a um preço mais favorável, ou seja, para pagar com desconto. Nós dissemos preferencialmente para deixar algum espaço de fato, porque às vezes o mercado, pela sua dinâmica, cria distorções, fica um papel fica particularmente barato, ou ele tem mais liquidez e coisas assim. Mas o que nós temos feito, já iniciamos esse processo, é focar mais nos títulos de curto prazo ou que tem algum vencimento a curto prazo. Mas hoje, com o risco é 1.600, vale a pena esse tipo de operação? Não seria preferível guardar essas reservas para coisas mais críticas, não? Ora, eu não consigo imaginar um uso mais nobre do que comprar uma dívida que vence em 2003 a um desconto agora. Acho que o próximo presidente vai chegar com menos dívida para pagar, com menos um problema para resolver. Mas não chega com menos dinheiro em caixa? Ou não? Mas agora a oportunidade pode não surgir depois. E agora, isso, além do mais, esse é um setor, vamos dizer, na curva, que compete com o setor privado. Então, de certa maneira, isso que nós estamos fazendo guarda algum paralelo com aquela intervenção dos 50 milhões por dia do ano passado. Mas essa vinculação que eu não consegui entender, digamos, você pega um banco que tem os títulos lá brasileiros, daí vocês recompram. Em que isso aqui vai refrescar? Qual o compromisso que tem para refrescar o vencimento do setor privado? O compromisso é o seguinte, se tinha alguém disposto a carregar risco Brasil e você retira, vamos dizer, essa oferta, possivelmente algum desse dinheiro sobra para o setor privado. Não é um para um, mas isso descongestiona aquele espaço de captação, vamos dizer assim. Por que os preços reagiram tão pouco dos títulos da dívida? O governo comprou pouco até agora ou tem uma desconfiança? Caiu mais ainda, né? Hoje eles subiram bastante. Sim, mas não por conta das compras. Não. A nossa ideia não era elevar o preço. A nossa ideia era comprar. Tá? Nós fomos comprando devagarinho. E quando nós vamos divulgar mês a mês na prestação de conta das reservas, quanto que se comprou, aí você vai ter uma ideia. Só para colocar claramente, aí, essa questão da percepção das ações do Banco Central, a transparência, é um elemento central, fundamental. Aí vocês conseguiram, aí, nesse período, estabelecer uma transparência, uma previsibilidade. Agora, esse tipo de operação, a partir do momento que não se você tem aí o risco Brasil lá em cima, muitos bancos querendo se desfazer de papéis brasileiros, até pela própria característica da operação, não divulgação de quem comprou, de quem... Você não acha que os rumores que leva para o mercado acabam não compensando esse tipo de operação? Não, acho que não. Nós também não podemos ficar num corner e dizer assim, eu só vou comprar aquele papel. Aí eu vou comprar no preço. Não, é o ato de comprar que estou falando. O próprio ato de comprar, que não deve ter sido coisa relevante, mas em termos de mercado, a sinalização foi confusa aí para o mercado. Por quê? Porque a colocação que se faz é o seguinte, são papéis, bancos que vieram, especularam, ganharam nesse período, agora estão se desfazendo dos papéis e o Banco Central entra para dar uma rede para... Não, ao contrário. Um belo prejuízo, né? Sim, com prejuízo que podia ser maior, digamos. Se é que nós estamos trazendo alento a alguém, porque tem sido difícil. O mercado, um alívio. O mercado, a turma está perdendo. Está perdendo menos. Nós, de alguma maneira, fosse ficar, quem apostou no Brasil vai ter algum alento com a nossa decisão. Isso é verdade. Eu acho isso razoável. Prefiro dar alento a esse do que os que estavam apostando contra. Presidente, eu acho que tem uma pergunta que todo telespectador que está vendo o programa quer fazer, porque a maioria dos telespectadores, eu tenho certeza, tomou um susto quando viu o seu fundo, que ele achava que era tipo uma caderneta de poupança, nunca dava prejuízo, ter prejuízo significativo. Estavam conversando nesse programa, uma corrida de fundos que ainda continua, quer dizer, ainda não estabilizou, e esse poupador médio saiu correndo para outras opções. Parte foi para a poupança, parte para a CDB, como está dizendo o Alexandre Póvoa antes do programa, e parte para dólar. Bom, isso é novo no componente da crise. Por isso que eu digo, aquela crise de confiança tem componentes novos, nesse caso, em relação às anteriores.
crise de confiança de poupador médio é novo, isso não tem nada a ver com a crise de 99, de 2001, e é difícil de lidar. Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, para o telespectador, nós aqui talvez até tenhamos as nossas ideias a respeito. Em primeiro lugar, essas perdas de LFT tendem a continuar, não tendem a continuar, que eu acho que é uma questão que o telespectador gostaria de ouvir. Quer dizer, quem tem o dinheiro no fundo está correndo realmente um risco, quer dizer, ter papel do governo brasileiro virou uma coisa muito arriscada. Primeiro problema. Segundo problema, como lidar com uma crise de confiança desse tipo, que se instala na classe média, que corre para o dólar, que corre para ativos reais, talvez em parte, ainda estamos vendo pouco, mas vai começar a vir. Quer dizer, é crise de confiança no básico do sistema, que é um componente novo aí, dessa crise em relação às anteriores. Tá. Esse é um dado novo, realmente, você tem razão. No passado, o mercado teve em 97, mas foi mais com o LTN, quando aumentou o juro, houve perda também nos fundos. Mas as LFTs flutuavam relativamente pouco e isso, portanto, não se manifestava numa volatilidade das cotas. Esse ano, já assim no final de abril, isso começou a aparecer com mais força. Nós notamos que alguns administradores não estavam marcando a mercado, como mandava a norma, isso não houve mudança desde 95, ficamos preocupados, começamos a questionar, a chamar a atenção. Quando vimos que a coisa não estava andando, e antes de que um problema surgisse, nós então tomamos a decisão de dar um basta nesse processo. Isso gerou um susto, porque realmente alguns não estavam fazendo o que deveriam ter feito ao longo do caminho, e foi uma surpresa. Mas a perda, que pode ter realmente assustou a grande maioria, foi decorrente da desvalorização dos títulos. Aí entra um pouco a análise para frente. Eu não acredito, e acho que esse episódio foi uma lição para quem tinha alguma dúvida com relação a essa história de reestruturação, da loucura que isso é. Isso é desnecessário e gera esse tipo de resposta. Então, os títulos se desvalorizaram. E pega o poupador pequeno, não é o grande, não. Pega isso, os títulos se depreciaram além da conta, porque aí começou a surgir esse tipo de medo. Eu não tenho esse receio, porque entendo que vai estar claro para quem quer que venha aí no futuro que mexer nisso é suicídio. E é desnecessário, esse aqui é o outro ponto. Às vezes você tem que tomar decisões antipáticas. Tudo bem, toma. Mas nesse caso, para que tomar uma decisão espetacularmente antipática e desnecessária? Então, a minha leitura é que isso, com o tempo, vai se corrigir. Tá? Essa é a minha leitura da coisa. Armínio, só uma pergunta. Você, não houve aí um certo descompasso regulatório de permitir que fundos que trabalham com cotas resgatáveis a um dia, um mês, trabalhassem com uma carteira de papel tão longo? Na minha impressão, aí é que está o centro do problema. Certo? Houve uma falha, porque tem que haver, quando você trata com o público, que é desinformado, não tem essa capacidade, entrega o dinheiro para um fundo exatamente para não ter esse problema. Quer dizer, como é que eu tenho um fundo, certo, em que o poupador pode se movimentar a cada 30 dias, por exemplo, com um papel de 6 anos, num país como o nosso? Eu acho que essa é a origem do problema. E aí, se isso houve, não é uma questão de marcar ou desmarcar a mercado. Foi um problema regulatório com meio mosca. Eu sei que essa área de fundo é uma área que fica ali meio entre Banco Central e CVM, que eu acho que aí está o centro da questão. Certo? O centro da questão é um descompasso, certo, de, vamos dizer assim... Descasamento. Descasamento. Num país, dizer, ainda de tradição de volatilidade. E mais do que isso, o coitado poupador, ele não conseguiu, ele não sabia que ele estava correndo esse determinado risco. Então, realmente, aí, eu não acho que isso é uma questão fundamental na crise, mas eu acho que houve aí o comer mosca, o governo comeu mosca. Olha, o senhor teria feito em outro momento, antes, essa marcação ao mercado? A marcação ao mercado já era uma demanda desde 95. A marcação não é um problema, Sim, mas o time afetou. Não é o time. O time, a marcação teria que estar sendo feita continuamente. E quando nós vimos que isso não estava acontecendo, nós fomos em cima e aí levou
algumas poucas semanas para que isso fosse feito por todos. Em relação à questão... Deixa eu só concluir, eu não respondi a coisa do Luiz Carlos. Eu acho que o Luiz Carlos tem um ponto aqui importante, mas a minha leitura, olhando para trás, quer dizer, a regra já diz que o administrador tem que explicar para o cotista onde é que o dinheiro está investido, etc, etc. Eu acho que o que aconteceu foi uma avaliação equivocada. A turma disse, pô, esse troço não tem risco, porque nunca teve. Acho que é mais por aí. Mas uma avaliação equivocada que custou no bolso do poupador, não... Não, nem que custou, porque... Teve um fundo agora que foi liquidado, que perdeu 14% no mês. Mas isso é alavancado. Perdeu no pré. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, diferente. Eu sei, no caso da LFT, ficou todo mundo, marcou ou não marcou. É evidente que tem que marcar. Evidente, isso é a lei, não é? Nem pode ou não pode. O erro foi se permitir, e aí é um problema regulatório, que eu não sei mais se está entre o Banco Central ou a CVM, dizer, que esse tipo de fundo não pode ter papel longo. Eu tenho dito, inclusive, que eu acho que você vai ver uma mudança no perfil do setor, da indústria de fundos, em função disso. O cara vai dizer assim, eu quero ter, porque mesmo quem perdeu agora 1, 2, 3%, se você olhar para trás, ganhou muito mais do que teria ganho se ficou na poupança. Né? Ele também tem que levar isso em conta. Mas você concorda? É uma falha regulatória. Quer dizer, eu acho, é uma falha regulatória, e eu acho que aí é um pouco, e é responsabilidade do governo. Eu acho que isso tem que servir como lição. Quer dizer, tem que haver uma adequação. E aí ficou aquele entusiasmo do Tesouro, que eu sei que quer alongar a dívida, certo? Quer dizer, e aí foi uma conjunção de fatores. Agora, viu, Celso? Só eu acho que é importante para o telespectador. Isso na crise teve uma repercussão assim secundária. Também acho que a nossa ação... Mas o Celso perguntou o seguinte, o telespectador pode ficar tranquilo, isso vai acontecer de novo? Quer dizer, as nossas posições, o senhor tem suas posições conceituais, mas o que o Celso perguntou foi do ponto de vista é o sujeito que tem o dinheiro lá e quer saber o que vai acontecer. Acabou as perdas ou vai ter mais? Isso vai acontecer de novo? Isso foi um episódio sazonal e acabou? Ou é a regra do jogo? Que a rigor as perdas não acabaram, né? Esse é o ponto. Diminuíram, minha avaliação, o telespectador que tem um horizonte de poupança que não é de 1 mês ou de 2 meses, pode e deve ficar tranquilo, porque eu tenho esse diagnóstico, que não faz o menor sentido mexer nisso. E acredito que isso vai ser bem entendido por quem quer que seja. Agora, se o cidadão quer ter um retorno garantido diário, ele tem que se informar para saber exatamente qual é o fundo que ele tem, quais os riscos que ele está correndo e decidir. Isso vai explicitar, na verdade, um diferencial de ganho. Se você precisa ter um ganho diário, porque o seu horizonte de tempo é de 3 semanas, você vai ter um retorno mais baixinho. Se você está disposto a ter uma poupança de 1 ano, de 6 meses, vai para o outro, que o outro vai render mais. Eu queria só complementar, eu queria só discordar aqui em relação à questão do prazo, da duration da carteira em relação a fundo DI. Na verdade, até 3, 4 meses atrás, ou seja, o mercado de LFT era um mercado totalmente líquido, muito líquido, ou seja, na verdade. Então, a questão de um fundo DI, ele teria que ter liquidez, você se desfazia das posições, e isso faria com que o gestor tivesse garantido, sem não dar problema, de honrar o resgate de um sujeito que está investindo no curto prazo. Agora, em relação só para ilustrar a resposta do Armínio, ou seja, hoje você tem em carteira aí uma LFT 2003 pagando 107 do CDI, você tem uma LFT 2005 pagando 108 do CDI. Realmente são números que realmente o investidor tem que ter consciência de que se ele sacar a cota de um fundo nesse momento, ele está literalmente vendendo uma LFT a 108 do CDI, que não faz o menor sentido, né? Do ponto de vista econômico em termos de investimento. Né? Ou seja, traduzindo para o português, é a pior hora para vender, é isso? Agora fica quieto. Quem perdeu, agora fica quieto. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso? Quem perdeu, deixa o dinheiro lá. Moral da história, se tiver sangue frio, você vai ganhar. É mais ou menos isso. Os títulos se desvalorizaram tanto que você... Que não é a hora de vender. É a história de vender na baixa e comprar na alta. Em geral, vender nesses momentos de maior pânico não é bom. Em geral. Mas cada um tem que entender direitinho onde é que está pondo seu dinheiro. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que o Luiz Carlos tem um ponto que, na verdade, tem a ver com uma certa anestesia. O mercado vinha de tantos anos em que isso não acontecia. Mas aconteceu. Que cochilou e aconteceu. Que, aliás, é clássico em mercado, é clássico. Você não pode nunca dizer, olha, isso não vai acontecer, esse acidente só vai acontecer com os outros.
Mas é importante que haja um certo estado de atenção. O senhor já mencionou aqui a atitude do candidato do PT, Lula, de divulgar uma carta aos brasileiros em que diz que assume os compromissos com os contratos assumidos, assume outros compromissos que têm a ver com as linhas gerais da macroeconomia, digamos assim, que está sendo aplicada no Brasil. Agora, 4 semanas atrás, nesse mesmo programa, o ministro Pedro Malan esteve aqui, elogiou o que ele classificou de avanços do PT, mas colocou em dúvida todas as últimas declarações do candidato a presidente do PT em função do retrospecto histórico do PT e de documentos do partido que tem outras posições. Como é que é o ponto de vista do senhor em relação a essa questão? O senhor também fica olhando para o passado ou o senhor acha que as declarações, de alguma forma, têm alguma consistência e representam efetivamente uma mudança de posição? Eu tenho procurado ficar fora do debate partidário, eleitoral. Eu acho que o Banco Central não tem que se meter nessas coisas. Sou, no entanto, muito claro quando me perguntam sim, sobre conceitos. E os conceitos que foram expostos pelo Lula, na minha visão, representam algo de positivo. E, nesse sentido, que eu vejo o processo como sendo um processo que vai, ao longo do tempo, caminhar para algo que é bom para o país. Eu prefiro não entrar na discussão do histórico de cada um, acho que não é o meu papel. Acho que isso, só o tempo vai tratar de resolver essas questões. O senhor vai levar esse tipo de argumentação nas suas reuniões em Londres, em Paris agora? Vou, esse é exatamente um dos pontos. Assim, esquece a história, se coloca no lugar de cada um. O que faz sentido fazer agora? A história é frustrante, eu sou indignado com a miséria, com uma série de problemas que nós carregamos há décadas. Ok, isso acho que todo mundo que está aqui é. O que é melhor o senhor nesse é um pouco momento? PT também? Não, ele está mais afinado com Isso o não é presidente monopólio do Fernando PT Henrique do também? que com o candidato José Serra. O senhor está mais afinado com o presidente Fernando Henrique, que acha que terrorismo é tiro no pé, do que com o candidato José Serra e o ministro Pedro Malan, que continuou fazendo discurso de terror. Quando o senhor diz assim, eu não quero saber se no passado o PT era assim, o assado, mas eu estou observando o discurso do presente, o senhor está mais afinado com o presidente Fernando Henrique. Na verdade, se você conversar com o presidente ou com o Malan, todos têm a consciência da pouca relevância que tem o discurso de cada um e que o que funciona mesmo é o todo. O que pode acalmar o mercado nesse momento? É a percepção de que nós amadurecemos, que nós entendemos da onde nós, vem os quer dizer, a problemas. sociedade brasileira? Nós, enquanto país, que nós não vamos cair na esparrela de achar que existe uma solução mágica para o Brasil, que é diferente do que se faz no mundo inteiro. Acho que é um pouco isso. Sem prejuízo de adaptar as propostas de desenvolvimento do país à nossa cultura, às nossas instituições. Isso tem que ser feito. Acho que a gente tem que ser um pouco criativo nessa área. Também sem prejuízo da chamada alternância do poder. Muito menos disso, obviamente. Uma questão em relação a essa questão de juros e superávit fiscal. Você defende uma política gradativa de redução de juros. Já tem vários analistas indicando que essa política gradativa está sujeita a cada crise, ela retroalimentar os juros. Quer dizer, a cada crise que vem, você tem que manter os juros elevados e a trajetória da dívida acaba assumindo um perfil perigoso novamente. Tem alguns analistas, o próprio presidente do Bank Boston, Henrique Meirelles, achando que se juntasse todos os credores e mostrasse um compromisso de 7% de superávit fiscal, seria possível rebaixar juros. Agora, o ponto central é o seguinte, se fosse estabelecer tecnicamente, digamos o seguinte, muda o governo, começa uma tentativa de reduzir os juros. Na sua opinião, o que deveria ser feito? Porque a questão gradativa... Eu não defendo nenhum gradualismo, não sei de onde você tirou essa impressão. Qual a sua proposta, digamos assim, tecnicamente? A minha proposta é tentar adaptar a taxa de juros às circunstâncias. Em 99, nós reduzimos muito rápido. No início de 2001, nós até surpreendemos o mercado com as duas reduções naquele momento. Mas se as circunstâncias permitirem, nós temos que caminhar mais rápido, sim.
Esses chamados fundamentos, que nós estamos querendo agora tentar construir de forma mais permanente, se forem percebidos como mais permanentes, justificaria uma taxa de juros real bem mais baixa, não há dúvida. Agora, essa sinalização, quando se fala em meta de superávit fiscal para sinalizar positivamente o mercado, se chega a pontos que quem conhece o orçamento público e tudo isso é quase impossível. Então, como romper o ciclo vicioso? Por outro lado, se você derruba os juros, você viabiliza a trajetória da dívida. Então, fica uma questão de ovo. Quem vem primeiro, ovo e galinha aí, que até agora não tá claro como que se resolve essa situação. Aí é que eu insisto em fazer um pouquinho de história recente. Quer dizer, se você voltar atrás ao início de 2001, antes dessa confusão toda que aconteceu, estava todo mundo tranquilo, com uma trajetória de queda do juro, não gradual, rápida, inclusive. O juro estava em 15, 25. E eu acho que é possível retomar essa trajetória, passadas as turbulências globais e locais, as duas coisas. Presidente, além das incertezas políticas, o mundo não está passando por um momento dos melhores. Quer dizer, o dólar está caindo 10% em relação ao euro, as bolsas americanas estão voltando aos níveis depois de 11 de setembro, tem um problema com os títulos das empresas americanas de alto risco. Quer dizer, o mundo está com uma aversão maior ao risco e o Brasil é percebido como um dos países mais arriscados, não só por causa da eleição, mas porque tem um déficit em conta corrente que hoje está em 20 bi, já foi 33, mas está em 20 bilhões ao ano. Qual é o peso dessa turbulência externa na crise atual? Eu não vejo isso como sendo uma história de déficit em conta corrente, até porque nos últimos 12 meses, nos últimos 5 meses, o investimento direto foi maior do que o déficit. Acho que é um problema mais de ativos e de administração de risco. O mundo vive hoje uma tentativa de gestão, de uma certa euforia que levou a uma certa bolha nos mercados de capital do mundo. E a de gestão, que vem sendo muito bem administrada pelos bancos centrais do mundo, especialmente pelo Fed, ela faz a seguinte aposta, que os preços dos ativos vão se ajustar de forma ordenada, enquanto que a economia, que ainda exibe um padrão de crescimento da produtividade, de potencial espetacular, enquanto a economia, vamos dizer, chega nesses níveis de preço. Então tem um pouco essa corrida, é um contra o outro, e é isso que vem sendo administrado. É um processo sujeito a chuvas e trovoadas como outros qualquer. Agora, eu ao mesmo tempo em que eu tenho medo de uma certa alavancagem, de uma certa euforia ainda embutida nos preços hoje, eu também acredito nesse potencial de crescimento da produtividade, dessa onda mais recente. Em geral, esses processos levam décadas, não é algo que acabe de um ano para o outro, principalmente porque isso vai sair dos Estados Unidos e vai pegar o resto do mundo, inclusive o Brasil, que vem exibindo um padrão de crescimento da produtividade nos últimos anos sensacional. Mas a economia americana começou a patinar, tem a dúvida se a recuperação vai ser tão rápida. Isso não está afetando o Brasil? Isso não é um dos fatores? Certamente não ajuda, assim como as questões do Oriente Médio e tudo mais. Em função disso que eu digo que os últimos 15 meses não devem ser vistos como sendo uma coisa permanente. Eles podem até se alongar um pouco mais, acho que é o que você está dizendo, eu também acho que nós temos que ficar de olho. Mas isso não é um estado permanente das coisas, ainda é parte de um grande ajuste. Arminio, vou fazer uma pergunta. Por que o governo do presidente Fernando Henrique, no segundo mandato, não agiu para dar independência efetiva operacional para o Banco Central? E só agora, no fim do seu mandato, é que veio... Não foi um pouco de esperteza demais esperar tanto tempo? Porque você concorda que se nós tivéssemos um Banco Central independente hoje, um pedaço da crise de confiança não estaria existindo. Agora, o que ficou foi politicamente inviável. Um governo ficou 8 anos com o Banco Central independente, no fundo foi independente, mas não teve a liderança de levar isso à frente agora no final. Eu não sei dizer muito bem, porque isso já era discutido, desde que eu cheguei pelo menos, era um assunto que vinha sendo discutido. Mas não pare... Era mais ou menos que nem a reforma tributária. Eu dizia de brincadeira lá. O ministro da Fazenda era a favor, mas não queria fazer. Não, eu dizia de brincadeira. Só que chegou agora, e como é que vai fazer? Eu dizia lá atrás de brincadeira, Luiz Carlos, eu posso dizer aqui agora publicamente, que
eu tinha a impressão, há 2, 3 anos atrás, que nem o governo era tão a favor quanto se pensava e nem a oposição era tão contra. Mas eu não entendia muito bem por quê, eu nunca entrei muito nessa área mais política. Eu fazia lá o meu esforço nos ambientes que eu frequento, Câmara de Política Econômica e tal, e não via nada acontecer. Os avanços institucionais que nós tivemos, e foram muitos, é uma pena não ter chegado a isso. Ministro, sem querer dar a resposta, eu acompanho essa emenda desde que ela foi apresentada pelo senador José Serra, muito antes dele ser ministro da Saúde. Foi no intervalo entre o ministro da Saúde e o Ministério do Planejamento. Ela nunca passou no Senado, porque nunca foi prioridade para os líderes do governo. Já passou no Senado? Porque nunca houve... Ela passou no Senado. Não passou na Câmara. É a medida que viabiliza aprovar a independência, porque antes de aprovar a independência propriamente dita, tem que se permitir a regulamentação fatiada. E nunca foi prioridade, o governo nunca, aí concordo com o que o senhor está apontando, quer dizer, faltou mesmo vontade política de levar aquilo à frente, porque aconteceu com esta emenda mais ou menos o que aconteceu com a CPMF, foi deixando, só que a CPMF era uma coisa mais emergente na última hora. A reforma tributária um pouco assim. Também. Só que a reforma, a prorrogação da CPMF era uma coisa impossível, era sangria, então aí deu-se um jeito de aprovar. Foi uma coisa de falta de vontade política. Eu quero aproveitar de outras prioridades, eu não sei. Também a agenda é muito grande, o Brasil é um país sendo feito, mas que fez falta, fez falta. Mas também tem a lei de responsabilidade fiscal, se não tivesse, hoje seria uma tragédia. Faz as duas, qual é o problema? Tem também tempo. Tinha que ter feito as duas. A agenda parlamentar de um país em construção é muito pesada, né? Então, eu queria aproveitar e colocar dentro dessa mesma questão de artigo 192 da Constituição, que trata do sistema financeiro, o PT tomou a iniciativa, estes dias, semana passada, de pedir a inclusão da emenda na pauta dentro da perspectiva de um entendimento para a transição. Né? Eu, que sou da praia, assim, observo o processo brasileiro da praia política, e os dois processos, o econômico e o político, estão absolutamente atrelados nesse momento. O que a gente percebe? Que não adianta promessa de Lula nem de ninguém e fundamentos estarem bons. Na verdade, nós vamos ter turbulência até a posse do novo presidente e pelo menos 100 dias depois do novo presidente empossado. Né? Até que os sinais estejam mais decodificados. Então, nós vamos ter uma transição de governo muito difícil. Né? E faz-se necessário, acho que em algum momento, seja quem for o eleito, entre outubro e 1º de janeiro, seja quem for o eleito, em algum momento vai ter que se sentar para fazer um acordo de transição. Né? Que medidas o senhor acha que podem ser tomadas, que podem ser aprovadas, medidas que necessariamente passam pelo político, passam pelo Congresso Nacional, para garantir uma transição menos turbulenta, mais segura? Olha, os primeiros passos já estão sendo dados. Esse governo deixar muito claro que está inteiramente aberto e à disposição do próximo presidente para iniciar os trabalhos o mais rápido possível. Eu mesmo propus internamente lá entre nós, e o Malan revelou isso publicamente outro dia, o Banco Central tem uma diretoria vaga, que nós nunca preenchemos. Seria perfeitamente razoável que essa vaga fosse uma indicação do presidente eleito. Mas a oposição refugou de uma forma... Eu não estava aqui, eu estava viajando. Refugou. Não refugou? Refugou, veemente. Enfim... Porque assim, tome que o problema é teu. Então... Não, tudo bem. Se quiser pode ir lá e não precisa nem votar. Fica lá só ouvindo. Mas uma negociação assim, o que o senhor acha de uma negociação assim? Dentro da emenda 192, a emenda que é a regulamentação do sistema financeiro, algum compromisso de atual diretoria permanecer? Não estou falando daquele convite do Zé Serra que o senhor respondeu, eu aceito. O senhor aceitaria ficar no governo, presidência do Banco Central, no eventual mandato dele. Esqueçamos quem seja o eventual presidente, qualquer que seja ele, um acordo político, um pacto de transição pelo qual a atual diretoria entraria 3, 4 meses, em um período curto, no mandato do próximo presidente. Isso é viável? Eu tenho dito sempre, em meu nome e em nome dos meus colegas, que nós nos colocamos à disposição para dar uma colaboração numa transição. Com qualquer presidente eleito? Desde que respeitados esses parâmetros básicos de condução da coisa macro. Eu não me canso de repetir, responsabilidade fiscal, respeito a contratos, superávit, etc. Nesse contexto, nós estamos à disposição. Foi nesse contexto que eu
Inclusive, me coloquei à disposição do candidato, que me convidou. Agora, com relação ao 192, eu não sei se é verdade, você conhece isso melhor do que eu. Existem dúvidas com relação aos detalhes dessa proposta de votação. Aparentemente, alguns ainda gostariam de preservar aquele limite dos 12% e outras anomalias que poderiam ser, com essa anomalia principalmente, poderia ser corrigida. Eu não sei se isso é verdade. Isso foi dito também em discussões internas nossas, que sim, que existiria uma inclinação a se votar o 192 desde que na forma original e não na emenda Jefferson Pérez / Serra. Eu também não sei se isso é verdade. Agora, o presidente, pegando o gancho da Tereza, daqui até setembro, certo? Nós vamos com a crise, mas com a dúvida quem vai ser eleito, as pesquisas vão... Bom, isso, pelo menos no meu juízo de valor, vamos dizer assim, o que vocês estão fazendo é absolutamente eficiente. Mas o resultado do segundo turno, não acredito que a eleição se defina no primeiro turno, vai dizer um vencedor. E aí vão ser pelo 2 meses, certo? Em que já se conhece o próximo presidente, e aqui, como a gente conhece o Brasil, tudo vai estar girando em torno do seu governo, certo? Como é que você pretende levar o barco até o... Seu novembro e seu dezembro. Essa é fácil. E aproveitando, em Com a ajuda novembro, do próximo presidente. em outubro e novembro, o Banco Central está colocando, o Tesouro está colocando muito título que vence justamente. Tem 2 datas que está concentrando. Isso não vai ser muito delicado, isso? Não pode ter uma nova crise? Quer dizer, está acalmando agora para ter uma crise lá na frente? A concentração de vencimentos que nós temos agora é muito menor do que a que existia em 98. E eu estou tranquilo se houver, como eu disse, um mínimo de bom senso na definição do que vem pela frente, que isso não será um problema. Presidente. Presidente, deixa eu só esclarecer uma coisa rápida, Celso. Só para não ficar sem resposta, não seria a emenda em questão, ela não é conservadora no sentido de conservar todos os dispositivos do 192. Ela vai permitir que uma lei complementar trate de qualquer assunto. Não, se for isso, então, eu acho que tudo bem. Quer suprimir o artigo os juros de 12%, uma excrescência, faz-se uma lei complementar suprimindo. Não, mas o que está sendo dito, e, assim, nos bastidores políticos, que eu não frequento, é que, não, vamos votar 192, mas na forma original, não essa emenda. Tá, então aí eu não sei. Aí a negociação, tem que sentar na mesa. Tem que sentar na mesa para discutir a Deixa transição. eu voltar à minha pergunta, que eu não atropelei entendi o o que você Celso. Desculpa, eu respondeu. atropelei o Celso. Eu Com a atropelei o ajuda do Celso. próximo presidente? Não, você quer dizer o seguinte, que nós vamos viver com o coração na boca... Não sei. Depende. Não, peraí. Não, nós vamos viver com o coração na boca e os olhos nas pesquisas até novembro. E depois... Não, até novembro. O problema é que novembro pode acontecer em setembro. 26 de outubro. 26 de outubro. E quer dizer que depois nós vamos depender do bom senso de quem ganhar? Entre outras coisas, acho que é razoável que seja assim. Mas o outro problema é que... Agora, o bom senso só não uma coisa, a outra coisa é que novembro pode acontecer em setembro. Como assim? Dependendo de como for as Eu sei, pesquisas. mas vamos dizer, nós estamos aqui, eu estou jogando aqui com o cenário, não estou jogando um cenário que nós vamos para o rebolo no segundo turno. Eu acho que nós podemos para uma eleição que nem o tal da boca de urna diz quem ganhou. Então, vamos dizer, vamos dar-lhe um pouco mais de tempo para você trabalhar, que é até o segundo turno. Mas depois do segundo turno, às 8 horas da noite, todo mundo já sabe, certo? E aí nós temos 2 meses, certo? E é só o bom senso do Lula que vai definir o que vai acontecer nesse quem 2 meses? ganhar, Não, se ganhar o Serra... Não, quem ganhar vai ter que explicitar o que pretende fazer. Mas o senhor não acha que isso vem sendo feito? Quer dizer, Ainda os candidatos não Marco, têm eu tomei uma explicitado? pergunta do Celso e eu fico com culpa. Ainda não. Não, eu queria levantar... Desculpe entender. Ainda não? Falta o quê? Não, acho que não. A discussão está começando. Acho que tem muito detalhe. Isso não é algo que... Acho que o caminho é bom. Mas muito detalhe não é... Porque a sensação que dá de quem observa de fora é que o detalhe significa o seguinte: do ponto de vista do governo, a oposição não, digamos assim, rendeu-se absolutamente à proposta que o governo faz. O que, no momento em que a oposição fizer isso, seja qual candidato da oposição fizer, então não precisa votar no candidato de oposição, vote-se no candidato do Não, governo. desculpe, não é isso. É que nós acreditamos, aí acho que eu falo em nome de todos de nós lá, hoje, sentando ali na área econômica, que para se dar continuidade, porque eu acredito que a política
social dos últimos anos gerou resultados muito importantes na educação, na saúde, várias outras áreas. Positivos. Para que um governo possa ter uma postura agressiva, progressista nas coisas, na agenda social, ele tem que ter uma postura conservadora, competente na área financeira. Isso é que precisa ser explicitado, está sendo, e eu acho que é muito bom que assim o seja, mas isso é um processo, as coisas têm que ser ditas, repetidas, está todo mundo querendo ver o todo. Mas está uma dinâmica boa. Boa, eu acho que sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpe, senhor. Deixa eu fazer aquela pergunta. É o seguinte, é um outro problema delicado que essa crise colocou, é uma questão que eu acho que a gente precisa tocar. Além do prejuízo do nosso telespectador que tinha lá um fundo DI, evidentemente essa turbulência de mercado muito forte, muito violenta, em preços de ativos importantes, títulos da dívida pública, dólar, etc., trouxe prejuízos fortes para vários bancos. Alguns ganharam dinheiro com o dólar, perderam dinheiro com LFT, outros estão carregando prejuízos fortes. Isto criou um certo mal-estar no mercado em relação a quanto de prejuízo está embutido no sistema bancário. Queria que o senhor comentasse essa questão. Isso nós acompanhamos em tempo real. Isso foi uma boa evolução dos últimos anos, não foi algo que nós iniciamos na minha gestão, mas essa radiografia nós temos e ela não é preocupante. Isso ao contrário. Os bancos estavam bem posicionados para a turbulência. Vão perder algum, sim, mas não algo que inclusive vai reverter uma trajetória de lucro que o sistema vem exibindo de um tempo para cá. Não há exceções? Não. Esse caso é na área bancária. Você quer um sistema que seja competitivo, para que o lucro não seja exagerado e, ao mesmo tempo, mais lucrativo, para que nessas horas a gente não fique preocupado em tirar o dinheiro do banco e botar debaixo do colchão. Pode deixar no banco, não tem problema. Só uma questão aí que... Quer dizer, quando a gente vê a crise também das últimas semanas, obviamente teve problemas de turbulência, mudança de percepção do mercado e tudo. Agora, a gente percebe também que a questão operacional é relevante. Quer dizer, vocês conduziram com muita maestria essa questão operacional durante muito tempo. No meio do caminho, essa questão de LFTs produziu uma turbulência em mercado. O que eu pergunto é o seguinte, para o mercado, você tem duas maneiras de você ver qualquer candidatura que entre aí. Uma, as intenções. Né? O discurso vem, é o compromisso. Outra é a habilidade operacional de levar um barco, porque não basta apenas saber a estrada, tem que saber como guiar. Na sua opinião, dependendo de quem for eleito, essa percepção, quer dizer, a condução do Banco Central, dessa área mais crítica, não é tarefa para amadores aí, especificamente. Como que o próximo candidato pode passar a convicção de que operacionalmente ele também não vai pisar no tomate? Indicando profissionais para ocupar os postos da diretoria do Banco Central e a presidência, como se faz aí no mundo afora. É importante ter passado pelo mercado? Profissionais como assim? Pessoas do ramo, que tenham cada um. O Banco Central, a diretoria do Banco Central não pode ter todo mundo igual, mas gente que entenda da coisa macro, da coisa bancária, de mercados internacionais, da regulação, da supervisão. Tem que ter a equipe, é como no futebol também, você tem que ter goleiro, atacante, meio de campo, é a mesma coisa. É importante ter passado pelo mercado, talvez em Wall Street, por exemplo? Ter alguém no Banco Central que tenha alguma experiência de mercado é importante, não necessariamente fora do Brasil, mas que conheça, sim, as vicissitudes do mercado, sem sombra de dúvida. Alexandre. Uma pergunta minha em relação ao mercado de capitais, a gente foi muito pouco tocado aqui, estamos num momento de crise, então a gente esquece um pouco do fundamental. Esse governo avançou muito do lado micro, em relação ao mercado de capitais, com a lei das SAs, ou seja, com a questão uma regulamentação melhor dos fundos de pensão, os selos níveis 1, 2 e 3 do Bovespa, ou seja, houve um avanço do lado micro, do lado de mercado de capitais, que foi, vamos dizer, solapado esse avanço por a questão que o mercado não andou, porque o juro real acabou não caindo. Mas eu queria que você só desse uma revisada em relação em que pé anda a questão da regulamentação no mercado. Ou seja, o Banco Central passou recentemente para a CVM a regulamentação dos fundos de renda fixa, ou seja, havia uma ideia de se criar um órgão único, né, para se regulamentar tudo isso. Se isso no Brasil é possível, se você tem aparato de fiscalização e regulatório hoje
com toda a contenção de despesa que o governo tem colocado para todos os órgãos públicos? Existe um modelo em que você joga tudo que tem a ver com a regulação, com a coisa do consumidor de produtos financeiros para um órgão só. Nós chegamos a pensar nisso e eu ainda acho que isso pode ser uma boa ideia para o futuro. No momento, eu acho que seria suficiente fazer a fusão da SUSEP e da SPC, da Secretaria de Previdência Complementar. Porque esses dois lidam com produtos muito parecidos, são poupança de longo prazo, tem, portanto, existe uma certa sinergia. A CVM vem avançando bastante, acho que precisa reforçar financeiramente a atuação da CVM para que ela possa se aparelhar um pouco melhor. Acho que o Zé Luiz tem feito um trabalho aí incansável de procurar construir essas bases, mas no geral eu ficaria nisso. Tá? E a outra área que, a meu ver, também é crucial, tem a ver com reforma tributária. Acho que repensar os aspectos tributários do mercado de capitais, do investimento no Brasil, é algo que nós vamos ter que fazer num futuro não muito distante. Presidente, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Quando o senhor esteve aqui anteriormente, no Roda Viva, foi logo que o senhor chegou no cargo do Banco Central, pouco tempo depois, né? O cenário em que o senhor aparecia era aquele em que muitas pessoas diziam: botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Essa era a imagem de quem vinha do mercado financeiro, do exterior, de trabalhar com grandes investidores e tal. Esse cenário desapareceu. Tanto assim que vários candidatos foram inquiridos pelos jornalistas, aqui também no Roda Viva, sobre a perspectiva se convidam ou não o senhor para se manter no cargo, mesmo candidatos da oposição. Então, num certo sentido, eu queria, fazendo um balanço dessa sua administração, porque espero que não, mas pode ser que a gente não tenha o senhor aqui até o término da sua gestão, eu queria que o senhor imaginasse o seguinte: que balanço o senhor faz? Deu para fazer, ou está dando para fazer o que o senhor imaginava? E, principalmente, o que é que o Banco Central, num próximo governo, terá que conquistar? Isso oscilou um pouco ao longo do tempo. Deu para fazer muito mais do que eu imaginava no início de 99, sem sombra de dúvida. Menos do que eu imaginava ao longo do ano 2000. Mas, no geral, eu acho que o que vem acontecendo representa um avanço em várias dimensões. Nós nunca tivemos a pretensão de tentar concluir tudo num período de 4 anos, acho que isso seria ridículo. Acho que o próximo governo vai ter que continuar a correr atrás, a procurar reduzir o custo do capital no Brasil, a melhorar a educação, a saúde e assim por diante. Acho que é um processo de gerações, não é razoável esperar mais do que isso. Mas eu olho para trás com muita satisfação. Uma certa frustração, nós temos pego tanto vento contra, mas com muita satisfação. Na verdade, a imagem que eu tenho de mim mesmo não é de alguém que passou 8 anos em Nova York, em 2 ocasiões diferentes, assim, no núcleo do mercado. Eu sempre me vi muito mais aqui no Brasil, preocupado com as questões brasileiras. E eu me sinto bem tendo tido a chance de dar essa colaboração e nós temos ainda muito trabalho pela frente, então também não posso relaxar nem pensar nesse tipo de pergunta muito. Tá bem. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores. Boa sorte nessa sua peregrinação por Londres e por Paris, no sentido de acalmar os mercados, e vamos torcer para que a gente tenha mais algum encontro aqui ainda na sua gestão. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.